Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quarta-feira, hoje dia 28 de setembro. Hoje preparamos as seguintes notícias para vocês. É claro que a campanha eleitoral está chegando ao fim e vamos ver os prós e contras que ela causa na população. Via gastronômica custará quase 5 milhões e meio de reais. E os desgastes que ela está causando aí ao comércio local. Hoje é noite do Internacional e sexta-feira será a volta do tricolor. Dia de fúria na capital do vinho. Gira musical, encontros de músicos da região e os números que bateram as expectativas da Wine South America, aqui em Bento Gonçalves. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Voltamos, pessoal, depois de um breve ato em nossas edições por conta aí de manutenção. Houve intempéries da natureza próximo ao nosso estúdio. Um raio caiu com tanta intensidade que danificou vários equipamentos. E fazendo as substituições necessárias, estamos ainda nos adaptando a essas novas plataformas. Assim, pedimos desculpa aos nossos telespectadores e ouvintes, e ainda deixamos a todos em sobreaviso que podemos ficar ainda alguns dias fora do ar, conforme seguindo as modificações aqui no estúdio. Mas nem tudo é notícia ruim. A Rede Litoral de televisão, na qual o Jornal Últimas Notícias faz parte, agora também abrange mais 2 municípios importantíssimos do litoral gaúcho: Imbé e Tramandaí. Isso então apreciado pelo canal 6 da NET Claro. Mais uma conquista que nos orgulha e traz fluidez ao nosso trabalho. Então, desde já queremos agradecer ao diretor da Rede Litoral, Ângelo Galardo, por abrir mais esta grande porta a nós, pois a caminhada daqui para frente será só para cima. Como diria Elon Musk, em direção às estrelas. E agora sim, vamos iniciar o jornal, é claro, falando que daqui a alguns dias haverá o pleito desse ano. Temos que falar em democracia, é claro que temos que falar em democracia. Hoje eu quero falar com você que não gosta de política, que já está cansado de ouvir promessas mirabolantes. E as coisas nunca desenvolvem, né? Mas fique tranquilo, eu não vou pedir o seu voto, eu não sou político, eu sou jornalista. Eu só vou te ajudar a entender o porquê. O porquê aquele candidato que você votou não conseguiu concretizar as suas promessas de campanha. Então, a partir disso, você se decepcionou, não é? Se você vota em qualquer um, sem critério, sem querer saber quem é aquela pessoa que vai controlar a sua vida, quem vai controlar a sua vida de verdade são pessoas que gostam de política, são pessoas que votam certo. Então eu sugiro uma atitude sua. Não preste atenção no que aquele candidato está prometendo para essa campanha política. Põe de lado isso. Veja como é a vida cotidiana dele. Veja o que ele preza, veja seus valores, as suas atitudes. Pois sabemos que a política aí é um grande aglomerado de pessoas com diferentes opiniões, tentando definir leis que promulguem o nosso bem-estar e os nossos deveres. Então, se um candidato fora da campanha eleitoral é a favor de guerras, não importe o que ele fale na sua campanha, pouco ele vai poder fazer em relação às suas promessas.
Mas quando aparecer o quesito guerra no parlamento, aí sim ele será uma voz ativa no Congresso a favor desse objetivo. Entendeu? No parlamento, se ele for a favor da liberação das drogas, sim, ele vai lutar por isso. Então preste atenção no que o seu candidato fez aí nos últimos 4 anos, fora de cena. E sim, vai dizer aí pelo que ele vai lutar. Não pense que ele vai dar prioridade a você ou ao que ele abrandou na sua campanha. Veja a ideologia que cada um representa, pois as pessoas morrem, mas a ideologia fica. A ideologia é um conjunto de ideias e valores. Isso é o que dá direção à vida das pessoas. Hoje é muito fácil pesquisar sobre a vida pessoal daquela pessoa, daquele candidato. Existem as redes sociais, postagens, Google. Existem câmeras de vigilância em todos os locais do mundo. Ninguém se escapa, inclusive você. E para se ter uma ideia de quanta posse aquele candidato também tem, é só fazer isso, é só pesquisar um pouquinho. A solução tá aí, ó, tá na sua mão. Não deixe pessoas com ideologias contrárias à sua controlar a sua vida, dominar a sua vida. Domingo próximo será o dia D. Uma das primeiras eleições que nós teremos esta ferramenta em pleno funcionamento, pois desta vez a população está mais familiarizada com esses meios digitais. Então este ano não tem mais desculpa. Não adianta uma desculpa. Durante a semana nós abordaremos mais coisas, mais eventos sobre esse assunto. Preste atenção em quem você vai votar, né? Como diria o meu amigo Márcio, honre seu voto, honre a sua cidadania e mantenha a democracia. Gostou? Vamos falar mais disso durante essa semana. Agora iremos abordar um pouquinho de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. E os esportes têm um oferecimento de Natal Fitness. Hoje é a noite do Internacional. Hoje é noite do Inter perseguir o líder Palmeiras pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto tem início às 21h45 no Beira-Rio, em Porto Alegre City. Inicialmente o jogo estava previsto para as 19 horas, mas devido a um ajuste na grade de transmissão, a CBF alterou o horário do confronto. O Colorado está a 6 jogos no Campeonato Brasileiro sem saber o que é derrota. Na tabela, ele é o vice-líder com 49 pontitos. 8 a menos que o primeiro colocado Palmeiras. O lateral Fabrício Bustos, do Inter, suspenso por levar o terceiro amarelo no último compromisso. O Everton, que pertence ao Red Bull Bragantino. E o goleiro Daniel são as baixas de hoje. Já o Bragantino, ele está no meio da tabela, no 13ª colocação, com os mesmos 34 pontos que Santos e Botafogo, que estão logo acima. No retrospecto, a equipe vem de 7 jogos sem vitória. Que legal pro Inter, né? Incluindo 4 empates e 3 derrotas. O ponta Carlos Eduardo pode reforçar o Red Bull. Ele cumpriu suspensão aí na última rodada por acúmulo de amarelos. Já o atacante Alejandro será o desfalque aí devido a uma lesão na coxa esquerda adquirida aí no jogo contra o Goiás. O árbitro de hoje será Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, com assistência de Tiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro, Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Roraima, e no VAR nós teremos aí Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Olha aí a provável escalação do Internacional. Terá Keiler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René. Gabriel,
Edenilson, olha que volta aí a titularidade, Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique Alemão. Provavelmente, né? E do lado do Bragantino, Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido. Raul Evangelista e Eric Ramírez. Arthur, Carlos Eduardo Popó, Elinho e o técnico será Maurício Barbieri. Baita jogo aí, não dá pra perder, né? Hoje à noite, todo mundo convidado. E agora vamos falar um pouco do Grêmio, do lado gremista. A equipe só tem jogo na sexta-feira, dia 10. Não, na sexta-feira daqui serão 10 dias sem jogar. Só treinando e tendo uma folguinha, né, Renato? O técnico Portaluppi concedeu entrevista coletiva na manhã de ontem e respondeu aos questionamentos sobre essa alteração aí da programação do Grêmio no último final de semana. E tava bem brabo a criança. Inicialmente, o elenco treinaria no sábado e domingo, mas houve folga geral para os jogadores, né? Eles ganham tão pouquinho, né? Tem que dar uma folga para eles. Além da ausência do treinador na atividade de sexta-feira. Ele não tava, como eu falei para vocês, né? Na sexta ele pegou o banzo e foi pro Rio de Janeiro. Um avião, aliás, né? De ônibus não, né? Não tinha recém-chegado lá. Ele viajou então para o Rio. Após o treinamento de ontem, né, na manhã, no CT Luiz Carvalho, o comandante falou sobre a folga do grupo e rebateu diretamente as críticas feitas por Thiago Nunes. Lembra? Foi o técnico que pegou depois do Renato, né? O treinador substituiu ele no ano passado e levou aí o Grêmio para o fundo do buraco. E ele relevou que os atletas, ele falou, né, o Thiago Nunes, que os atletas jogavam futevôlei, para compensar uma suposta falta de preparação física no clube. Mas Renato agora sim, abriu a boca e rebateu. No Grêmio, como em qualquer outro clube, sempre vai haver folga. Tem que criticar todos os clubes do Brasil então, porque todos dão folga. Então, a culpa é da CBF pelo calendário? O Thiago Nunes já tinha feito aí umas críticas aí, eu me calei. E o Thiago ganhou o que até hoje? Muitas vezes no Grêmio os jogadores pediram para acabar o treino porque estava muito puxado. Acho que os 8 títulos que eu ganhei aqui foi jogando futevôlei? Ele esteve 3 meses no Ceará e no Corinthians e não tinha futevôlei. Futevôlei? Então estou cansado de me calar e ouvir essas coisas. Cada um tem o direito de falar o que bem entender, mas tem que bancar o que falou. Porque ele, Thiago Nunes, não falou quando estava aqui. Quando você não consegue as coisas, tem que achar alguma desculpa, né? Tem que criar desculpas. Toda vez que eu achar que tenho que dar folga, eu vou dar. Os outros treinadores deram folga. Também passaram 5 treinadores por aqui, né? E eu vou dar folga quando eu achar que tenho que dar. Mas vou dar também muitos títulos. Muita gente não entende, né, que essa folga é necessária, acrescentou aí o treinador Renato Gaúcho. Ele tá meio revoltado, né? Mas tudo bem, é ele que manda, ele que vai dar títulos, né? Amanhã voltaremos então com todos os retrospectos da partida de hoje do Internacional e Red Bull. Este é o Bloco Esportivo. Pessoal, o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson
Johnson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. A Natal Fitness fica bem fácil de você achar, ao lado do Shopping La América. Lá você acha todas as marcas renomadas no esporte mundial. Voltando ao nosso jornal, a Wine South America, o evento internacional sobre vinhos que aconteceu em Bento Gonçalves na semana passada, lá nos pavilhões da Funda Parque. Evento esse que aconteceu durante 3 dias, foi um sucesso de público. Movimentou quase 10 mil pessoas, mesmo não tendo aquela divulgação abrangente como teve a Expo Bento ou a Fenavinho, mas superou todas as expectativas. Parabéns aos idealizadores do projeto. Dia de fúria na capital do vinho. Ontem, por volta das 13 horas, um homem chamado Félix Simões de Oliveira, de 44 anos, foi executado com 10 tiros enquanto trabalhava de garçom na Travessa Moron, em um restaurante na parte superior aí de uma casa lotérica no centro aqui de Bento Gonçalves. O fato aconteceu quando um suposto cliente chegou ao estabelecimento e pediu uma marmita. E quando Oliveira foi entregar a comida, o assassino desferiu os disparos e fugiu do local. Haveria informações que ele estaria escondido em um matagal entre o bairro Progresso e o bairro Borgo. Mas a polícia fez buscas e não conseguiu localizar o suspeito. Conforme informações da polícia, o homem morto usava tornozeleira eletrônica e era do regime aberto de apenados. Esse foi o 17º crime violento contra a vida no município. E ao mesmo tempo que acontecia esse crime, na BR-470, em Bento Gonçalves, houve um grave acidente com morte. Dê uma olhada no que aconteceu, ó. O fato aconteceu no distrito de Tuiuti, que vitimou Jonathan Fabres, de 28 anos, que era natural de Guaporé e residia aqui em Bento Gonçalves. E pilotava um Gol que se chocou com um caminhão cargo Ford, com placas de Bento Gonçalves. Com tanta violência, o caminhão tombou, ó, dá uma olhada aí, tombou na pista. O motorista do caminhão, de 47 anos, sofreu ferimentos e foi atendido pelo SAMU. Os policiais seguem a investigação para saber as causas desse acidente. E agora, para fechar o Dia da Zebra aqui em Bento Gonçalves, ontem à noite, por volta das 21h40, houve a tentativa de assassinato, onde um homem de 43 anos, ele foi baleado na rua Bartolomeu Romanha, no bairro Zate. Ele foi levado aí ao hospital Taquini por populares e deu entrada na instituição de saúde em estado grave. Que coisa, né? Só notícia ruim. Bom, vamos mudar então a vibe, vamos para um bloco comercial e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Limpa Mãos Box é um produto ecologicamente correto, biodegradável e eficiente para limpezas de mãos sujas com sujeiras extremamente potentes, como graxa de caminhão. A pasta limpará suas mãos de uma maneira que você nunca viu antes, deixando-as inclusive macias. Contatos pelo telefone, código de área 54 99970 3735. Com Gervásio Horácio. Limpa Mãos Box, a sua pasta de limpeza. Bom, os nossos patrocinadores vocês viram aí, né? Limpa Mãos Box,
Para você que precisa de uma pasta de limpeza eficiente, entra lá no YouTube e veja. Que legal essa pasta. Harmony Sonorizações, para você que tem que fazer a sua festa de casamento, aniversário, festas da escola, bandas, o que você precisar aí, você encontra na Harmony Sonorizações. Natal Fitness, todas as melhores marcas mundiais em termos esportivos você acha lá. Vá lá e procure. E também JS Computadores. JS Computadores trabalha com informática. E se deu problema no seu computador ou seu notebook aí, passe lá no Jefferson. Fale com ele. 98429-6085. Fale com o Jefferson por esse telefone aí, que ele resolverá seu problema de informática rapidinho. Ou se não, vá até Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque, sala 1. Lá você acha JS Computadores. As obras de revitalização da via gastronômica em Bento Gonçalves continuam. E pelo jeito ainda vai longe. Nesse último final de semana, novamente o trânsito foi bloqueado. E desta vez na rua Hermílio Dreyer, né, que estão fazendo no trecho entre a Parnaíba e a Camilo Lendecker. Na rua do Queens, o fluxo foi redirecionado para as vias paralelas. Mas preste atenção, pois a obra começou aí há mais ou menos uns 4 meses e desde então o comércio local está sendo muito prejudicado, pois eles dependem, em sua grande maioria, de turistas. Além disso, os motoristas que têm que acessar as vias alternativas também são prejudicados, pois nessas vias existem muitas pedras soltas, buracos. Os motociclistas é que eles são os mais prejudicados. Sem contar que o engenheiro desta obra aí não pensou aí que esses postes ficariam no meio da calçada, mas no meio mesmo, né? E falando aí na minha ignorância, tomara que ele tenha pensado nisso, ou que colocarão aí as fiações subterrâneas. Eu não sei o que ele vai fazer, pois havia um local sem poluição visual, né? E deixar um poste bem no meio, tem que fazer alguma coisa. Mas isso é só uma observação minha. A previsão é que sejam feitas 52 bocas de lobo. Eu acho que elas já estavam, só foi reformado, né? 141 novos postes decorativos com iluminação. Lembrando que eu falei novos, né? A substituição de 28 braços de luminária de LED. Tomara que seja diferente daqueles LEDs que colocaram aí ao redor do túnel, pois aqueles são bem fracos à noite. Eu passei por lá e achei muito fraco. A calçada dos pedestres será alargada, mas em certos locais. No mais, só foi trocada a calçada. Também está previsto aí nova pavimentação asfáltica. Sinalização será modificada. Serão colocados 32 bancos, 32 lixeiras, 132 vasos decorativos e outras ações aí que deixarão a via uma beleza. O único ponto de congruência é a demora, né? Pois os usuários da via reclamam muito para uma obra aí que custará aí 5,5 milhões de reais, né? Pelo menos teria que ter um pouquinho mais de agilidade da parte de quem está fiscalizando a obra. Pense, né? Você pagando o aluguel do estabelecimento que tem lá, funcionários, encargos, também contando com as taxas da prefeitura e não poder trabalhar ou ter o seu fluxo de movimento prejudicado, pois seus clientes não conseguem acessar o seu comércio, é complicado, né? Se fosse um pouquinho, né? Mas já são 4 meses. Uma fase bem complicada, principalmente para os empresários e que estão saindo aí de uma pandemia. Bom, sem muito blá blá blá, vamos falar aí do nosso fundo de hoje. É um convite, uma parte do convite, né, do Instituto Estadual da Música e da Secretaria do Estado da Cultura, o SEDAC-RS, que apresenta o Gira Musical, a primeira edição em Bento Gonçalves, e acontecerá amanhã, dia 29 de setembro, com 2 importantes atividades.
o Encontro Regional da Música às 17 horas e o show do grupo Paulinho Cardoso Quarteto às 20 horas. Isso tudo na Fundação Casa das Artes. Encontro imperdível aí para os músicos da nossa região. Estas foram as informações de hoje do jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá!